Bom, boa noite aí para todos. Hoje nós vamos realizar uma apresentação referente à disciplina de Seminários 2, com a doutora Milena Magalhães. Vou fazer uma breve apresentação da doutora. Ela é doutora em Economia Aplicada pela Exalc, pesquisadora bolsista no Laboratório de Modelagem Agroambiental da Embrapa Agricultura Digital, é pesquisadora no CPEA, integrante da divisão AgroBio do Center for Artificial Intelligence da USP, FAPESP, IBM. Ela já foi professora aqui, colega nossa, substituta no Departamento de Economia aqui da UFE, e ela trabalha com modelagem econômica ambiental e estudos sobre mudanças climáticas. Então, eu agradeço, professora Milena, aí, pela possibilidade de estar apresentando essa discussão. Eu vi no LinkedIn lá a sua divulgação da sua participação no SOBER. Eu achei bem interessante porque os nossos discentes eles também têm esse tipo de conteúdo em uma das disciplinas deles conosco, né? Então, assim, a gente agradece muito a sua participação. É em torno aí de 30 a 40 minutos a apresentação e a gente abre aí para os comentários, as perguntas, tá? Muito obrigado. Pode falar, ficar com você. Boa noite a todos. Boa noite, professor, novamente, agora já registrando, né? Muito obrigada, professor Luiz Otávio, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre que tenho oportunidade, eu volto aqui para a UFR, eu tenho um carinho muito grande durante todo esse período que eu estive como professora substituta do Departamento de Economia, foi uma experiência muito rica, então estar com vocês novamente é um grande prazer. E hoje nós vamos falar com um tema muito interessante, que é um tema de clima e política no Brasil, política agrícola, envolvendo questões de mudanças climáticas e um pouco sobre as narrativas socioeconômicas rumo à sustentabilidade. Como o professor já apresentou, eu sou doutora pela Exalc, pela Universidade de São Paulo, também sou pesquisadora da Embrapa Agricultura, pesquisadora bolsista da Embrapa Agricultura Digital, do Centro CPEA e do Centro CIFAR-AI. Então, a ideia, o propósito desse estudo, eu vi que eu tinha ali 40 minutos, uma hora, eu quis introduzir para vocês como as mudanças climáticas, ela se tornam um grande desafio quando a gente fala de agricultura tropical. E primeiro, a gente já está sentindo isso na pele e a seguir vou mostrar alguns dados para que vocês tenham essa consciência e até essa palpabilidade, né, de como de fato a temperatura tem aumentado, mas entendendo que o Brasil é uma grande potência ambiental, agroeconômica, como a gente lida com isso, né? Como as questões de políticas públicas elas têm lidado para incorporar essa questão ambiental no agronegócio? Então, essa palestra ela vai nesse sentido de trazer um olhar das políticas agrícolas nessa transição para uma economia e para uma agricultura mais sustentável. Então, bom, para introduzir de fato o tema, trago alguns dados para vocês. Primeiro que é algo que a gente já tem sentido, a temperatura global, nós tínhamos uma meta, né, quando a gente coloca lá naquele relatório do IPCC ou nas conferências entre as partes, as conferências de Paris, e aqui é que a gente vai sediar nesse mês já, né, então, a gente tinha, de fato, uma meta de 2 graus Celsius, né, a nossa meta mais pessimista e é de fato que a gente já está alcançando. E esse, na verdade, é um alcance que nós não queríamos que acontecesse. Nós já registramos o aumento de 1,6 da temperatura, conseguimos perceber também um estresse térmico, um aumento na temperatura do mar e da superfície, e como isso implica. Então, de fato, já passou do momento da gente agir. Nós percebemos que temos muitas políticas coordenadas, mas quando a gente fala de mudanças climáticas, de meio ambiente, vocês veem lá na economia ambiental e na microeconomia, quando se trata de questões ambientais, a gente vê que, de fato, o buraco é um pouco mais embaixo. Trata-se, portanto, de uma externalidade, é um bem comum, a poluição ou o meio ambiente é um bem comum,
e é necessário que tenham ações coordenadas entre os países para que a gente consiga reverter esse quadro, para que a gente consiga, por exemplo, ver nessa situação, como eu mostro nos dados para vocês, que a temperatura tem aumentado, a gente já tem questões de anomalias recordes nos aquecimentos dos oceanos, e esse aquecimento no oceano, ela afeta diretamente tanto a circulação atmosférica, produtividade agrícola e a segurança hídrica. Aumenta todos os regimes de chuva, de pluviosidade, e no Brasil a gente consegue perceber, por exemplo, efeitos esperados, tanto do aumento da temperatura do mar, dos oceanos, aquecimento dos oceanos, como da superfície. Então a gente já consegue perceber estiagens no centro-sul. Vocês que estão no centro-oeste agora, vocês conseguem, e eu que sou do centro-oeste também, eu consigo perceber que cada vez a gente tem a percepção de que está muito mais quente, e não só a percepção, nós temos os registros também. Então, quando chega nessa época de inverno, que é um tempo muito seco, agosto, setembro, outubro, a gente percebe essa queimada, um aumento na temperatura, e como isso afeta, quando a gente fala de produtividade agrícola, que é uma atividade tão ligada a essas questões ambientais. Então, no padrão do Global Climate Highlights de 2024, a gente já consegue ver essa tendência de aquecimento desde 1979. A gente consegue ver aqui também, na mesma fonte do Global Climate Highlights, a gente consegue ver como a temperatura da superfície aumentou, e é um aumento padronizado, na verdade, é um aumento referenciado aos níveis anteriores aos pré-industriais. Então, a gente consegue perceber na década de 1970, vocês conseguem ver aqui, 1980, 80, 90, uma tendência crescente até chegar 2024, ultrapassando essa faixa, nosso limite ali de perigo, de aumento em média de 2024, acima de 1,5 graus Celsius. Então, a gente, para ilustrar ainda mais esse cenário, temos aqui que 2024 foi o ano mais quente já registrado, com temperaturas acima da média em 91% do planeta. Então, mais da metade das áreas terrestres apresentou um aumento de temperatura acima da média histórica. Isso provoca, esse aumento de temperatura desencadeia, traz como os impactos esperados estresse hídrico, redução de produtividade agrícola, algumas culturas, que são mais sensíveis a esse aumento de temperatura, ela ocasiona ali redução de produtividade e a intensificação de ondas de calor. Então, todos esses dados que eu trouxe até o momento para vocês, eles confirmam, de fato, essa aceleração no aquecimento global e nos trazem esse alerta de que é necessário, sim, que se ocorra, que se planeje políticas de adaptação e mitigação setorial. Então, é necessário que tenha adaptação e mitigação aplicado para o agronegócio brasileiro, aplicado para a questão de gestão de recursos hídricos, para as questões migratórias, uma vez que a gente está falando de problemas complexos, Então, problemas complexos exigem soluções complexas, interdisciplinares. Então, é necessário, olhando até para o Brasil, a gente já consegue perceber, e esse gráfico também do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quando trata sobre mudança do clima, fica muito nítido. Se nós pegamos aqui os diferentes mapas, os diferentes períodos, mapa do Brasil, em 1991 a 2000, de 2001 a 2010 e compará-los com os dados de 2011 a 2020, a gente consegue perceber claramente aqui um aumento de dias consecutivos de chuva. Essa caracterização, anomalias de dias consecutivos de chuva. Mas o que é isso? São aqueles períodos que são registrados sem uma chuva, períodos anormais registrados de seca, sem a ocorrência de chuva. Então, em 91 a gente pegava basicamente essa área central, centro-oeste, essa região do semiárido no nordestino, mas a gente percebe como que em 2001 e 2011 a 2020 essa área avança até o centro-oeste, em outras regiões, algumas outras áreas mais claras para o restante do país. Quando a gente fala de ondas de calor, é claro como água essa diferença. De 1991 a 2000, o aumento de ondas de calor, que antes era concentrado ali no centro,
algumas regiões mais no Nordeste, aqui no Norte, ao passo que em 2020 praticamente ocorre, é predominante em quase todas as regiões do Brasil, com exceção somente ali do Rio Grande do Sul, dos estados do Sul, mas toda a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, com presença muito importante, muito marcante dessas ondas de calor. Então, quando a gente traz todo esse cenário para o Brasil, e já considerando, né, que o Brasil é um país que tem uma grande concentração produtiva no setor agropecuário e toda essa relação com o clima, quais que são os impactos que são esperados para o nosso contexto? Então, todo esse aumento de temperatura, redução de chuva, aumento de período de seca, estresse hídrico, ele de fato pode ocasionar perda de biodiversidade, extinção de área de espécies tropicais. Nós vimos aqui, quando a gente está falando de substituição de florestas e savanas por áreas áridas, nós tivemos esse ano, se não estou enganada, a edição de junho da FAPESP, ela traz justamente essa temática. É uma revista que fala que nós já teremos uma região árida no Brasil, que aquela nossa região que era semiárida passa a se tornar árida com o aumento da temperatura e das mudanças climáticas. Então, traz uma situação de estresse hídrico e que compromete tanto o abastecimento doméstico, então das famílias, abastecimento industrial, como da irrigação. Se a gente está pensando em estratégias de adaptação de algumas culturas, muitas delas têm como solução a irrigação. Então, a gente tem um uso da água mais intensivo, uma atividade que outrora não utilizava tanto. Então, atividades que antes era cultivada em sequeiro, agora passa a ter essa necessidade da tecnologia e do instrumento da irrigação para que se mantenha a produtividade, justamente porque a gente está lidando com novos cenários climáticos. E além disso, temos aumento de pragas agrícolas, maior portanto, né, maior vulnerabilidade do agro, que ele se coloca ali numa posição bem paradoxal e que a gente vai explorar isso mais à frente, porque o agro, o setor do agronegócio, ele também, além de impactar severamente nas emissões de gases do efeito estufa, então a gente fala ali de mudança de uso do solo, utilização de fertilizantes, contaminação de lençol freático, mas também é o setor que está mais sensível às variações climáticas. Então, de fato, é um setor muito chave quando a gente fala em adaptação e mitigação. Então, o desafio hoje, né, do setor é, de fato, expandir a agricultura de baixo carbono e investir em tecnologias adaptativas, uma vez que a gente está falando de um setor altamente sensível e vulnerável às mudanças climáticas, ao aumento de temperatura, à redução da disponibilidade hídrica. E justamente essa adaptação ela deve ser feita visando não somente manter e aumentar a produtividade, mas considerar questões de segurança alimentar, segurança e justiça climática, segurança alimentar, uma vez que se a gente está falando de alimentos, produção de alimentos, um aumento na temperatura que reduz a produção também reduz essa disponibilidade de alimento, provocando, portanto, então, um aumento no preço e colocando populações que outrora havia a possibilidade de acessar esse recurso, esse alimento, e passa a não ter mais. Então, é importante olhar para esse aspecto também. Então, trago aqui alguns questionamentos para vocês. Os questionamentos que serão trabalhados durante toda essa apresentação. Então, como o aumento da variabilidade climática está afetando o calendário agrícola e até que ponto o agronegócio brasileiro consegue ser resiliente ou dependente dessas condições? Ele precisa de condições estáveis? O que tem sido feito para garantir essas condições estáveis? E se existe, de fato, essas políticas para redução do risco climático e estimular práticas sustentáveis em larga escala? E no fim, a gente está falando do Brasil, que é um país que é altamente dependente do setor do agronegócio, é um dos setores chaves e responsáveis pelo crescimento do PIB em diversos anos, e muitos momentos de dificuldade e
de instabilidade internacional o agronegócio consegue sustentar. Então, como alinhar essa questão de produtividade, segurança alimentar e mitigação quando a gente está falando de transição climática para um futuro mais sustentável, um futuro de sustentabilidade na produção. Então, como eu disse, o agronegócio ele tem essa condição sui generis, né, de estar ali num paradoxo climático. Ele é representado, ou representa atualmente, né, na verdade a expectativa, eu coloquei um dado de 2025, ele pode representar quase 30% do PIB do Brasil em 2025. As exportações do agronegócio totalizam quase 49% do total de exportações brasileiras, que totaliza 152,63 bilhões de dólares, só direcionado, só responsável por esse setor, mas é também uma fonte significativa de emissões. Quando a gente fala de avanço dessa fronteira agrícola, emissão de metano a partir de resíduos na produção da pecuária, suinocultura, enfim, e também contaminação de lençol freático, mas como a gente pensa de um outro lado, também é um setor que está muito exposto. É um setor que está exposto a secas, e isso afeta a produtividade, afeta a disponibilidade da produção e a oferta de alimentos. O calor extremo, essa irregularidade das chuvas também afeta a produtividade. Então, o desafio atual do Brasil é produzir mais com menos impactos ao meio ambiente. Então, a gente tem aqui que temos muitos riscos para a agricultura. Nós temos, como eu já disse, perda de produtividade, redução da renda agrícola, queda nas exportações, justamente por redução dessa oferta, né? O Brasil, ele tá muito sujeito, né? Essas diversas áreas produtivas estão muito sujeitas a essas mudanças climáticas. Então, há possibilidade, uma vez que a gente se depara com um evento extremo, a gente viu no Rio Grande do Sul há 2 anos atrás, 1 ano atrás, nós vimos uma redução da oferta da disponibilidade de alimentos e quanto que isso pode impactar nas exportações. Então, tem-se ali, toda vez que a gente está falando de mudanças climáticas, a gente tem, de fato, mudanças climáticas no agronegócio, esse grande choque de produção, choque de oferta e choque de demanda, né? Se a gente está falando, por exemplo, na oferta, um país que é grande exportador de produtos, uma vez que ele é afetado setorialmente por um extremo climático, reduz-se a capacidade produtiva, reduz-se a disponibilidade de alimento, reduz-se a oferta global e aumenta a volatilidade do preço. Não necessariamente o comércio internacional ele será capaz de fazer essa substituição. Os países conseguirão direcionar toda a sua demanda para outro país que tem essa disponibilidade. Então, tem um aumento de volatilidade, é uma incerteza grande na produção e também segurança alimentar. A gente está falando de oferta a um custo, oferta a um preço, justamente pelo tanto que aquilo foi produzido. Então, o quanto que um estresse climático, o quanto que um evento extremo pode impactar na segurança alimentar. Também já temos diversos estudos de quanto que um aumento na temperatura ele pode provocar, de fato, essa migração da população para uma área para outra, migração interregional, e provocando o desemprego rural e a redução da ocupação direta e indireta nessas atividades. Então, é um tema muito singular e muito importante para a agricultura brasileira, justamente porque ela está no centro dessa vulnerabilidade climática. Então, necessita-se, então, portanto, fortalecer estratégias de gestão de risco e inovação tecnológica produtiva. Temos diversos riscos relacionados, né? Nós vamos falar sobre um sistema de gestão de risco, que é o SARC, mas quando a gente fala da agricultura, a gente tem riscos de produção, que é essas perdas por eventos climáticos que eu já mencionei, e pelas variações sazonais. A gente fala muito, por exemplo, da cultura do café, que muito sente essa variabilidade climática, esse aumento na temperatura, então a redução dessa disponibilidade do bem afeta, de fato, esse preço e essa oferta externa. Temos também riscos sanitários por presença de pragas e doenças, aumento, justamente porque a gente está falando de uma agricultura tropical, então, aumento de pragas e doenças que são características, são típicas dessas regiões, e um aumento na temperatura acaba por
por gerar, né, por propiciar esse aumento dessas pragas, e aí, portanto, a utilização maior de defensivos agrícolas nesse sentido, que tem seus impactos. A gestão de recursos hídricos, especialmente, não só recursos hídricos, mas principalmente também de solo. Então, há uma necessidade para se observar o uso eficiente da água, né, e créditos para comercialização. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de redução de oferta, quebras de safras, estresse climático que impacta nessa disponibilidade desses alimentos, ocorre de fato uma variação de preço e muitas vezes o acesso ao financiamento passa a ser mais escasso. Se a gente fala de uma região, um estado, que o estado inteiro está vulnerável a um estresse hídrico, a competição por acesso a recursos ela passa a ser maior. Então, há um risco climático também quando a gente fala de crédito e comercialização. E para além disso, quando a gente fala do mercado internacional, uma questão reputacional tem um grande impacto nessa temática ambiental. Muitas vezes os países associam uma produção a um determinado modo e sistema produtivo e exigem, né, a gente já tem a presença de diversos instrumentos, a citar o CBAM, que é o mecanismo, o instrumento de carbono incorporado na fronteira. Então, muitas vezes, uma questão ambiental, ela passa a ser uma barreira comercial no mercado internacional. Então, os países importadores passam a ser cada vez mais exigentes e colocam, então, portanto, critérios ambientais à comercialização. Então, traz-se um risco em diversas áreas, não somente no aspecto produtivo, aspecto sanitário, aspecto de imagem, de reputação, aspecto de crédito. Então, é importante que a gente olhe muito para essas questões, para que se desenvolvam políticas públicas que estejam alinhadas com esses riscos e promovam instrumentos de modo a corrigir essas ineficiências, corrigir essas novas demandas causadas por novas exigências da contemporaneidade. Então, a gente sempre coloca aqui essa questão paradoxal, né? Então, a primeira parte é o agro como vilão, então, como causador ali produtor de efeitos ambientais, mas também como solução. A partir do momento que se põe estratégias de inovação, de eficiência, criação de políticas de agricultura de baixo carbono, o agro o setor do agronegócio brasileiro passa a ter um papel primordial para aspectos de mitigação dos efeitos da mudança climática, mitigação de gases, de emissão de gases do efeito estufa, mitigação de danos ao meio ambiente, né? Então, como que o agro tem mitigado e se adaptado a esse novo contexto? Então, tem-se uma disputa da reputação que afeta o acesso ao mercado, e então é possível, tem-se a necessidade de integrar comunicação, ciências e políticas públicas para justamente se adaptar e mitigar esses efeitos de aumento de temperatura e de estresse e todos os efeitos da mudança climática. Bom, entrando de fato nas temáticas de políticas públicas de mitigação, atualmente nós temos várias, eu coloquei algumas, e a gente vai falar sobre 3 delas, mas no tempo que nós tínhamos disponível era muito difícil tratar de todas elas, e também não teria tempo adequado para isso, para fomentar a discussão, mas vamos tratar do Plano ABC. O Plano ABC+, que é o que está em vigor atualmente, já é uma segunda versão. Teve-se um período anterior o Plano ABC, e agora é uma atualização e ampliação das tecnologias de baixa emissão. Temos o crédito rural verde e o RenovaBio, que são incentivos econômicos à descarbonização. A presença de diversas linhas de crédito, Renovagro, Inovagro, Pronaf Bioeconomia, Pronaf Agroecologia, todas essas linhas de crédito que são responsáveis para fazer essa adaptação do sistema produtivo em busca de um sistema mais sustentável. Falaremos bastante aqui sobre o zoneamento agrícola de risco climático, é o ZARC, que é produzido pela Embrapa, ele é elaborado pela Embrapa em parceria em demanda do MAPA, e como o ZARC, ele é um instrumento que fornece
informações para a tomada de decisões do seguro rural. Então, ele vai ser um norteador para seguro rural e acesso a financiamento, mas não somente o financiamento público, muitos do financiamento climático utiliza-se como parâmetro o zoneamento do ZARC. Além disso, temos o pagamento por serviços ambientais, códigos florestais, outras iniciativas de políticas públicas para visar essa produção mais sustentável. Temos aqui também a infraestrutura hídrica, manejo adaptativo do solo, que muitas vezes é incorporado a instrumentos já estabelecidos, a gente tem manejo adaptativo no ZARC. Temos, além disso, programas estaduais de agricultura resiliente. Quando a gente fala do plano ABC+, é aquele plano nacional, tem metas e estratégias nacionais, mas muitas vezes a gente precisa de planos regionais que atendam a características próprias de cada região. Nós estamos falando de um país continental, heterogêneo, e que muitas vezes regionalmente a gente tem outras demandas além daquelas nacionais. Então, programas estaduais do ABC Cerrado, do Agronordeste, que vai visar uma política de adaptação, observando realmente essas demandas regionais. E a extensão rural e a assistência técnica como eixo de adaptação, essa ligação entre o que foi planejado e o que vai ser executado. Então, é imprescindível essa assistência para que esteja ali do lado do produtor e verificar, de fato, conseguir atender essas vulnerabilidades locais. Então, vamos falar aqui sobre 3 delas, né, do Plano ABC, o ZARC e o PNCPD. Quando a gente fala da agricultura de baixo carbono, é um ponto chave quando a gente fala de resiliência climática. Então, diversos países já vêm ampliando essas questões de investimentos públicos e privados, acesso ao crédito a sistemas produtivos mais resilientes, com foco em difusão de tecnologia sustentável, de modo a integrar manejo do solo, água, energia e biodiversidade. No Brasil, a gente também tem um programa muito grande e já consolidado nesse sentido, que é a política, o programa Agricultura de Baixo Carbono, que já é a 2ª edição, como eu já expliquei anteriormente para vocês, esse é o ABC+, e tem como eixo estratégico essa política agroambiental. E esse programa, ele fomenta ali, então, práticas e tecnologias de plantio direto e manejo integrado da fertilidade do solo, captação e uso eficiente da água, e ali irrigação eficiente, irrigação inteligente, a variedade de adaptação à seca, então, cultivares adaptados, modificados geneticamente justamente para uma adaptação a estresse hídrico, a aumento da temperatura e outros estresses abióticos, agricultura de precisão e monitoramento digital, a eficiência no uso de nitrogênio e redução de emissões, e o manejo integrado de pragas e agriculturas orgânicas. Então, a agricultura de baixo carbono incentiva a rede de integração lavoura, pecuária, floresta, e fomentam parcerias públicos e privadas que busquem essa adoção de tecnologia sustentável, e, de fato, busca-se, então, essa expansão de sistemas integrados de produção e arranjos produtivos que estejam direcionados ao objetivo de mitigação das emissões. Então, temos esse plano setorial de adaptação à mudança ao clima e baixa emissão de carbono na agropecuária, e busca promover a adaptação à mudança do clima, controle de emissões de gases de efeito estufa na agropecuária brasileira, com o aumento da eficiência e resiliência no sistema produtivo, faz essa gestão integrada da paisagem. Então, tem programas de acesso a crédito e financiamento verde integrado ao Plano ABC, programas de valoração e reconhecimento, estratégias de pesquisa, desenvolvimento e inovação, estratégia de governança, monitoramento e avaliação, cooperação estratégica, estratégia de inteligência em gestão de risco, além das principais, né, das políticas de adaptação e mitigação, adoção e manutenção de práticas conservacionistas, e essa abordagem integrada da paisagem, que seria a integração lavoura, pecuária, floresta. Então, quais são as estratégias do Plano ABC? A estratégia de assistência técnica e extensão rural,
e a capacitação em transferência de tecnologia. Então, tão importante como prover crédito sustentável, financiamento para o produtor, é também capacitá-lo, conseguir fazer com que aquele crédito seja desenvolvido e seja aplicado na produção, então, através, muitas vezes, de pontes, como assistência técnica e extensão rural, estratégia de comunicação e sensibilização, governança, monitoração e avaliação, muitas vezes as políticas elas precisam ser avaliadas, a gente está falando de ferramenta de comando e controle, então é necessário que tenha essa estratégia, a estratégia de inteligência para gestão de risco climático e mitigação, que muitas vezes vai estar relacionado com outra política, vocês vão perceber, ela está muito relacionada com o ZARC, e também a pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque uma vez que a gente está falando de prover cultivares adaptados a estresse climático, exige pesquisa, desenvolvimento e inovação para isso. Então, para que se tenha uma soja, uma semente de soja que seja adaptada a uma temperatura acima da padrão, é necessário um investimento robusto em pesquisa e inovação. Para que se tenha, por exemplo, uma mecanização, maior volume de mecanização ali, para diminuir aquela janela de plantio, uma vez que a gente não tem uma janela de plantio tão extensa como a gente teve no período anterior, então a gente precisa de desenvolvimento e inovação, pesquisa, desenvolvimento, inovação, recurso, necessário que esteja tudo convergente para que se alcance, de fato, o objetivo nessa transição para a agricultura sustentável. Então, aqui temos as metas do Plano ABC, práticas de recuperação de pastagem degradada, sistema de plantio direto, sistemas de integração, então ali vai não somente os SAFs, que são os sistemas agroflorestais, mas também a integração lavoura, pecuária, floresta, questão de bioinsumos, sistemas irrigados, manejo de resíduo de produção animal, e a gente fala ali para suinocultura, muitas vezes esse manejo para geração de biocombustíveis, o biometano, enfim, são diversas metas e a gente consegue fazer um acompanhamento num painel do mapa. Através do site do mapa, a gente consegue verificar, de fato, um painel gerencial dessas práticas de recuperação de áreas degradadas, de integração lavoura-pecuária-floresta, de o quanto do plano ABC ele já é responsável, ele já foi atualizado e qual é a posição que estamos. Então, essa ferramenta ela é bem interessante, ela está disponível ao acesso ao público, então, para acompanhar e muitas vezes para conduzir estudos de acompanhamento de políticas públicas, ela é uma ferramenta muito valiosa para nós pesquisadores. A segunda ferramenta é o ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Então, o que é o ZARC? Eu imagino que uma grande parte de vocês já conheçam, mas para aqueles que não conhecem, o ZARC é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que é uma metodologia desenvolvida pela Embrapa, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para orientar qual a época e o local ideal de plantio de cultura agrícola ao menor risco. Então, o ZARC é uma análise em nível municipal mesmo, você vai conseguir saber se o cultivo, aquela prática, seja o arroz, se aquele arroz que eu vou cultivar naquela região, naquele período, naquele decêndio, com aquele solo, qual que é o nível de risco para que aquela cultura, aquela produção tenha sucesso. Então, ele vai, de fato, orientar a produção em relação a fatores climáticos. E ele é referência para acesso ao crédito rural, é referência para contratação de seguro agrícola, então, muitas vezes, o seguro, ele é orientado, ele é referenciado pelas diretrizes do ZARC, então se você quer acesso ao seguro rural, quer contratar o seguro rural agrícola, que vai ser supervisionado pelo governo, mas você não plantou naquele período, não plantou soja naquele período que foi indicado, com para aquele tipo de solo, então é por sua conta em risco, ele não vai ser aceito justamente porque ele utiliza essa referência, utiliza a metodologia do ZARC para autorizar, né? Justamente porque já considera ali a questão do risco. Então, ele também é referência para políticas federais, como o PROAGRO, por exemplo. Então, o ZARC ele vem para corrigir um problema de informação assimétrica. Então, vocês viram já na microeconomia,
é que a informação assimétrica ele gera dois tipos de problemas, né, que é a seleção adversa e o risco moral. E o ZARC ele vem justamente para prover mais informação privada, considerando essa grande característica heterogênea. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais, diversas probabilidades por perda climática. A gente tem seca em uma região do país, excesso de chuva em outro, geada em outro. Então, esse sistema ele vem justamente para dar mais informação sobre a capacidade de manejo e o risco local, que vai gerar, que muitas vezes gera seleção adversa no contrato de seguro. Então, muitas vezes, sem ter esse tipo de informação, a seguradora ela vai acreditar, ela muitas vezes ou vai acreditar naquilo que o produtor está falando, e uma vez que foi contratado o seguro, ele vai ser mais diligente com as suas práticas, gerando problema de risco moral, ou ele não vai ter informação e vai juntar praticamente aquele produtor que não vai ter, que não vai atender aquelas exigências. Então, quanto mais informação possível, né, para que esse sistema, para que os agentes do mercado tenham, eles conseguem ofertar um produto mais adequado, com menor risco, com maiores ganhos. E o ZARC ele vai ser justamente esse filtro. Ele vai classificar o nível de risco aceitáveis para diferentes municípios, para diferentes estados e regiões, em diferentes períodos, e vai desqualificar agentes que têm alto risco sistêmico, antes mesmo da produção. Então, se ele produz fora da janela de plantio adequada, a janela climática, ele vai estar fora, ele não vai poder ter acesso a crédito subsidiado ou mesmo ao seguro. Então, ele vai criar uma restrição técnica padronizada, baseada em ciência, que vai substituir a informação privada dos agricultores através de uma informação pública, confiável e objetiva, que é produzida pela Embrapa em parceria com o MAPA. Então, o efeito, se a gente pegar um pouco ali da teoria microeconômica, o efeito microeconômico gerado é um mercado com a transformação de mercado que tinha uma simetria de informação com um mercado com uma informação parcialmente revelada, que vai fazer com que reduza ali a eficiência alocativa, que é associada à seleção adversa quando não se tem ali informação para se caracterizar aquele nível de seguro. Então, ele vai fornecer para aquele produtor um incentivo maior a cumprir as janelas recomendadas, os decêndios de plantio, porque ele vai estar vinculado ao condicionamento do ZARC e vai desencorajar comportamento oportunista, que é de algum produtor, por exemplo, que vai plantar num período que está fora da janela, que seria um risco moral e está fora da janela de plantio, porque ele só vai ser aceito se ele tiver plantado naquelas condições, naquele período de plantio, considerando aquele risco. Então, ele internaliza parte dos riscos climáticos na decisão de plantio, não somente nos agentes, mas também do produtor, para saber qual que é o nível, qual que é a cultura mais adequada, se uma vez que a gente está falando de estresse climático, mudança de temperatura, aumento de temperatura em determinada região, para essa questão de adaptação. Então, se antes eu plantava uma certa cultura, eu plantava soja, agora eu não posso mais, então eu posso cana, posso arroz, qual que é a cultura que é adequada, então, para esse meu tipo de solo, nessa minha região, nessa janela de tempo. Então, ela vai uniformizar critérios de risco climático, reduz essa assimetria horizontal e fornece uma base técnica. Ele vai definir ali, portanto, a janela de plantio para cada cultura, para cada município, para cada tipo de solo, o ciclo do cultivar, baseado num histórico climático longo de 30 anos de dados, e vai classificar em 3 níveis: baixo risco, médio risco, que é o de 30%, e de 40%, porque é o limite, né, o nível de risco que é aceito, o limite do nível de risco para um subsídio, para um financiamento. Então, aqui vocês conseguem ver a aplicação, né, os riscos associados ao cultivo do sorgo, em diversas regiões, em diferentes épocas de plantio. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que em setembro, no segundo decêndio de setembro, a gente tem poucas áreas aptas para o plantio, né? Essa parte cinza aqui são consideradas as áreas que são inaptas, tem um alto risco e já nem é permitido, já nem serve de referência ali
é quando a gente fala em acesso a crédito, né? Então, temos algumas que têm baixo risco, mas já no segundo decênio de outubro, a gente consegue ver que outras áreas, elas passam a ser aptas. Então, a gente consegue ver essa transição de setembro para outubro, com áreas que antes não era possível, passam a ser possível, inclusive em algumas áreas aqui no Mato Grosso, que de 30%, né, de risco médio, áreas no Mato Grosso do Sul que antes que antes nem entravam, passa a ter risco baixo, e como isso vem mudando ali para novembro e para dezembro, a gente vê uma redução de risco e como isso vai se diluindo ali em fevereiro e março, respeitando ali o ciclo adequado de plantio. Um outro exemplo também é para o ZARC e para o maracujá, para o cultivo do maracujá, a gente tem diferentes níveis de risco ali para um tipo de solo, enfim. É assim que a interface do ZARC com o produtor, né? Então, ao promover esse parâmetro técnico e reduzindo, assim, portanto, a assimetria de informação, em 22 anos de operação, o ZARC ele conseguiu ser um importante pilar para a orientação, tanto a crédito quanto a seguro agrícola e uma economia, né? Uma política pública que de fato se converte em economia para essa gestão, economia de recursos, né? Desde 1996, o ZARC, a estimativa é que o ZARC já representou uma economia de 13,6 bilhões de reais, então, portanto, dando maior segurança ao investimento, oferece uma garantia de 14,7 bilhões de capital protegido no ano safra de 2016 a 2017, também fornece parâmetros para o seguro rural. Então, ele é grande responsável por uma economia de recursos, aumento de eficiência do mercado, aumento de informações disponíveis, gerando, de fato, uma eficiência alocativa. E, considerando, então, portanto, esse cenário de mudanças climáticas, o ZARC se adapta. Ele se adapta a ponto de criar os ZARC níveis de manejo. O que é o nível de manejo? Os ZARC níveis de manejo. Ele utiliza toda aquela infraestrutura do ZARC de direcionamento, de gestão de risco, probabilidade, como subsídio, como informação auxiliar para a tomada de decisão para subsídio seguro e em financiamento, mas ele vai considerar questões de manejo de solo. Manejo de solo e informações sobre indicadores de qualidade de manejo. Então, ele vai incorporar tempo sem o solo, né, em tempo sem revolvimento, se há a presença de palhada ou cobertura, se há diversidade de culturas, há essa rotação de culturas, qual que é a condição química, o teor de cálcio no solo. Então, ele vai ser uma base técnica que vai fornecer, que vai, além de promover práticas mais sustentáveis, porque uma vez que você está fazendo todas essas classificações, esses indicadores sustentáveis de manejo do solo, ele faz com que você reduza o seu risco, considerando mudanças climáticas, considerando aumento de temperatura. Então, ele acaba por estimular essa transição de uma produção convencional para uma produção mais sustentável. Então, o manejo ele passa a entrar no cálculo do risco, vai ser um instrumento para refinar as janelas e as áreas de plantio, reduzindo as perdas climáticas. Então, ele vai direcionar as políticas públicas para uma prática mais conservacionista e vai induzir a adoção dessa produção em larga escala. Então, aqui nós temos as diferenças, né, dos níveis de plantio. Essa é uma estação experimental que foi feita no Paraná, então a validação de toda a documentação, de todos os níveis de produção, produtividade, cultivo, tudo, foi tudo documentado, né, no Embrapa para essa gleba no Paraná. E aqui a gente consegue ver os diferentes níveis de manejo. O nível 1, que é o nível mais simples, com um índice de risco muito alto pelo déficit hídrico, uma redução aqui, a gente vê só o primeiro nível de co-benefícios, que é a estabilidade da produção e produtividade, conservação do solo, conservação dos recursos hídricos, a gente consegue ver como que a cada nível e com uma elevação ali naqueles instrumentos, naqueles indicadores, como ele passa a gerar
maior benefícios associados à produção e com uma menor redução de risco. Vocês conseguem ver aqui, por exemplo, que no nível de manejo 1, nós temos poucas áreas que são aptas que são adequadas ali para a produção. Ó, essa área cinza, como eu disse, ela está considerada inapta, e temos a área a verde com 30% e a amarela com 40% de risco, que já é o limite de risco. Mas ao passo que a gente tem diversos instrumentos, diversos indicadores e práticas de cultivos associados, do nível 2, 3 e 4, a gente já consegue ver uma diminuição do risco. Então, essa possibilidade de plantio nesse nível 4 de manejo, e aí acesso a recursos. Então, ele consegue a diversidade de cultura, ele auxilia quanto no nível de manejo 1. É praticamente a utilização de uma só cultura, sem rotação, sem intercalar com milho, com sorgo, com braquiária, enfim. A gente consegue perceber como em cada nível de manejo desse a gente exige essa rotação de cultura mais elevada para garantir níveis de qualidade do solo, níveis de saúde do solo. E, enfim, já encerrando, que eu estou vendo aqui, eu já estou quase estourando o meu tempo, falando rapidamente sobre o Programa Nacional de Conversões de Pastagens Degradadas, o PNCPD, que é aplicado a sistemas agropecuários e florestas sustentáveis. Então, ele foi instituído por um decreto em 2023 e tem como objetivo coordenar políticas para a conversão de pastagens degradadas para sistemas agropecuários e florestais que sejam sustentáveis. Então, uma meta bem ambiciosa de recuperar e converter 40 milhões de hectares em 10 anos, sem que haja necessidade de desmatamento adicional. Então, sem que haja esse avanço da fronteira agrícola, apenas de recuperação daquelas pastagens que já foi degradada. Então, como contribuição desse plano, desse programa, né, aumento da produtividade, a mitigação, que a gente está falando de uma pastagem que já era degradada, então a mitigação, o sequestro de carbono ou evita-se a emissão de carbono, e a contenção da expansão sobre a vegetação nativa. Então, tem-se, portanto, uma base técnica por trás desse programa de priorização por estados, com mapas de áreas elegíveis, que é a coordenação de ação, integração entre ministérios, e vai orientar instrumentos financeiros, e esse alinhamento do crédito e o seguro, o uso de áreas prioritárias para direcionar esse financiamento e para a redução de risco. Esse programa, ele visa ali cumprir uma escala e um foco temporal, então tem um horizonte decenal, com a possibilidade de dobrar a produção de alimentos sobre as áreas que já foram abertas, critérios técnicos, utilização de requisitos ambientais, rastreabilidade e a integração com outras políticas públicas de mitigação e adaptação climática que já são instaladas, como, por exemplo, o ZARC, que eu acabei de mencionar. Então, ampliar o financiamento, ampliar fundos climáticos, chamadas leilões de projetos. O último leilão de projetos do PNCPD foi um estouro, com arrecadação de bilhões para esse programa. Então, essa articulação entre a iniciativa privada e pública para alcançar, de fato, uma sustentabilidade na produção agropecuária é um grande objetivo desse programa. E além dessas, outras políticas climáticas que estão implementadas, né, que estão em fase de implementação no Brasil, nós temos o RenovaBio, que são aquelas metas anuais de descarbonização para distribuidores ali de combustíveis. Nós temos os CBIOS, né, que são os créditos que remuneram o biocombustível gerado com um nível de descarbonização. Temos o pagamento por serviços ambientais, que segue aquele princípio de um instrumento econômico, que é um instrumento de protetor-recebedor, né, aquele que protege o meio ambiente, ele passa a ser remunerado pela conservação e pela restauração e pelo manejo. Temos o Código Florestal como instrumento de compensação em mercado ambiental. Temos um Cadastro Nacional de Crédito de Carbono, então já pensando ali num sistema de crédito de carbono, de regulação das emissões, e temos os planos de controle de desmatamento, da Amazônia, do Cerrado, que são instrumentos de comando e controle visando a transparência e monitoramento por satélite. E esses instrumentos, eles têm ligação direta e conexão com o crédito e seguro. Além disso, os programas de metano zero, que é um programa de incentivo à captura e uso energético de resíduos,
na pecuária, em sistemas agroindustriais, que pode gerar ganhos energéticos na propriedade, além do Programa Nacional de Bioinsumos. Então, a mensagem que se tem de toda essa apresentação é de que o clima, ele já é uma variável de decisão para a produtividade agrícola, então deve-se considerar essa variação climática. É uma variável para decisão para a produtividade, vocês viram já que é uma variável de decisão para crédito e seguro agrícola, também para questões de reputação ambiental. Então, a gestão climática, ela já está integrada à produção agropecuária. E o Brasil, sim, possui instrumentos baseados em ciência e precisa integrar esses instrumentos de política com governança. E tem-se, portanto, então, dito, né, ante tudo que foi exposto até o momento, que a transição ambiental, ela não é um custo, ela é uma estratégia de competitividade. A gente percebe que cada vez mais os mercados estão exigentes em aspectos ambientais, na produção de alimentos. Então, é uma estratégia de competitividade, uma estratégia de diferenciação e sinalização para mercados mais exigentes. E a sustentabilidade exige coordenação entre ciências, produtores e estados, que criam incentivos claros ao monitoramento climático. Então, o futuro do agronegócio, ele vai ser sustentável, ele será sustentável, seja por convicção ou por exigência de mercado. Então, agradeço aqui a atenção de todos até o momento. Abro para perguntas. Professor Luiz. Muito obrigado, Milena, pela apresentação, foi bem didática, né? Eu acho que os discentes aí conseguiram aproveitar bastante. Você tratou aí de pontos importantes aí que o nosso programa ele é interdisciplinar, né? Eles não são economistas, né? Mas aí a questão do conceito de externalidade você colocou, né? Que é importante, né? A questão do agronegócio ter essa exposição ao risco, às mudanças climáticas, né? E ter todas essas políticas públicas que têm essa função, né? Em última análise, é tratar dessa externalidade, induzir esses produtores a gerarem menos externalidades negativas e, ao mesmo tempo, aumentar a própria produtividade deles, né? Que uma coisa está relacionada com a outra. Bom, eu acho que é interessante aí um questionamento aí, você está aí no CETEA, né? Tem mais contato aí, a gente percebe aqui no Mato Grosso essa dificuldade dessas verdades entrarem, né, dentro do lobo frontal dos produtores rurais. Eles não captam essa ideia, principalmente assim, se a gente pegar o agronegócio, tem os produtores, as trades e a indústria, né? As Sim. trades e a indústria está com essa questão que se relaciona com o mercado, né? Então, por exemplo, a moratória da soja já foi aqui, a ProSoja entrou na justiça, o CAD já entrou na jogada, já paralisou, agora voltou, né? Então a gente percebe que assim não vou generalizar, mas tem uma dificuldade grande dos produtores rurais, né, entender essa relação de causa e efeito, né, porque no final das Sim, contas eles mesmos vão ser, de certa forma, prejudicados, né. exato. Então, não sei qual que é a sua visão quanto a isso, como é que você está vendo se essa visão está mudando ou não. Assim, uma questão das narrativas, né? Parece que há duas narrativas que uma está muito distante da outra, né? Tem uma visão muito negativa que Sim, coloca o agro sim, como um vilão e tem uma visão do agro que acha que eles estão sendo prejudicados, que a concorrência internacional coloca essas restrições para gerar dificuldades comerciais, né? Então, não sei como é que você enxerga isso. o que eu vejo bastante aqui é de fato, eu acho que precisa uma estratégia de comunicação
entre tanto a academia, quanto a pesquisa, quanto esses instrumentos de políticas públicas para comunicar melhor também isso para os produtores, porque muitas vezes a gente chega com essas pesquisas, por exemplo, a gente estava conversando mais cedo, né, professor Luiz, que a gente chega nessas pesquisas e fala que utiliza o modelo de equilíbrio geral e vai falar em relação à produção e chega para o produtor e fala, olha, tudo isso que você está produzindo há muito tempo, ele não tem como, não vai ser mais viável, você não vai conseguir produzir. Então, aquele produtor com aquela resposta, ele fala, bom, então realmente não tem o que fazer, né? Eu já faço isso há tantos anos e nunca teve essa dificuldade, agora você está me falando que vai ter, como que é isso? E eu acho que tem uma dificuldade tanto da academia, do sistema, de comunicar melhor, mas gerar estratégias de adaptação. Beleza, a gente vai falar assim, ó, a produção vai ser afetada, mas a gente tem estratégias de adaptação. Para fazer diferenciação em relação ao manejo, sistema de plantio direto, rotação de cultura, nós temos estratégias para adaptar e mitigar o risco. O que eu vejo, tá, professor, isso é uma visão realmente muito pessoal. Eu vejo que tem essa resistência muito grande, mas questões climáticas já têm sido usadas, questões de sustentabilidade têm sido usadas como critérios para acesso a crédito, acesso a seguro. Então, uma vez que se seja por vontade própria, ele não, ou por convicção, ou por qualquer outra coisa, ele não faça essa transição, então vai ser por pressão de instrumentos públicos. Você quer ter um acesso ao crédito mais barato, quer acesso a um seguro subsidiado, vai ter que cumprir as exigências ambientais. Então, é meio que aquela ideia, né? Seja por você acreditar ou não, ou você se converter ou não, você vai ter que se adaptar, porque senão você não vai conseguir financiamento. Então, eu acho que é meio que exige uma necessidade de esforço dos dois lados, tanto da academia, dos instrumentos de política pública, comunicar melhor para promover soluções, não somente trazer o problema e jogar no colo do produtor, mas também dessa questão de adaptação via instrumentos econômicos. Então, você quer um seguro um seguro a um preço mais baixo, um financiamento a uma taxa de juros menor, então precisa ter esses regulamentos, essas exigências no aspecto produtivo. Então, é uma montanha ainda que a gente tem que percorrer, mas estratégias criadas e baseadas na ciência têm sido implementadas, né? Mas ainda há bastante resistência. Aqui em Mato Grosso, a ProSoja, a associação, né, Sim, sim, dos eles, produtores de soja. eles chamam todo ano para fazer palestras sobre clima um notório negacionista climático. Um senhor, não sei se você já viu, conhece, eu não vou falar o nome porque a gente está Sim, gravando aqui. sim, sim, Aí sim. é melhor, em vez de acreditar no problema, dizer, não, mas não tem problema, não precisa se preocupar. Aí daqui a pouco vai vir uma nova era do gelo, a gente está evitando uma era do gelo. Então, assim, eu acho muito que as mudanças de gerações vai ajudar muito, ou seja, esses produtores mais antigos, né, vão chegando a gerações novas, isso aí leva Eu um acho. tempo, né? Eu acho que essa questão de sucessão familiar, ela vai contribuir para isso. A gente já vê uma geração que tem sentido e tem percebido esses eventos extremos muito mais frequentes, né? Então, eu acho que passa a ser cada vez mais difícil você olhar para isso e falar, olha, não tem nada acontecendo, ou isso é questão de ciclo, enfim. Então, eu acho que essa questão de geração também vai, em mudança de mentalidade, vai conseguir atuar em prol esse engajamento de numa nova geração de produtores e que consigam olhar para essa questão ambiental num aspecto mais técnico, né, mais distante de questão de crença e tudo mais, aspecto técnico. Ver aumento na temperatura, ver variação de produtividade, o que pode ser feito, né? Que não fique só de braços cruzados, mas que eles sejam capazes de promover essas estratégias de adaptação e mitigação. Exato. Pessoal, abri aí para um comentário, alguma pergunta, se quiser usar o chat. Vamos abrir aí para umas duas perguntas. Eu vi que eu já avancei ali no horário, então Não, sem problema. Não é fixo assim.
Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Acho que o pessoal. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor. Doutora Milena. Boa noite, tudo bem? Eu queria parabenizar a senhora pela palestra, muito interessante. Eu trabalho com recuperação de áreas degradadas aqui na UFR, Que beleza. particularmente com as áreas que são previstas no Código Florestal. E eu achei muito didática a sua apresentação. E é algo que eu sinto falta quando a gente fala de políticas públicas, mais do ponto de vista de ações efetivas de restauração ecológica, que é uma denominação mais acadêmica para esse tema, né, da recuperação de áreas degradadas. Eu sinto muita falta de ter essas métricas bem definidas, as metas de cumprimento das métricas, né? Os indicadores bem resolvidos. Muitas vezes a gente tem um problema muito sério quando a gente fala das nossas matas beiradeiras, dos cursos d'água, as matas ciliares, matas de galerias, nascentes. Um problema de ter as estratégias de intervenção, mas não há uma articulação em nível federal, digamos assim, de termos estratégias que possam ser padronizadas com base nesses indicadores, com base em muita tecnologia. E aí o que acontece muitas vezes é que nós temos áreas que estão em regeneração, mas que são abandonadas por conta de custos, por uma série de questões, e que nós temos um passivo ambiental que acaba se perpetuando e provocando esses efeitos colaterais que a senhora abordou aí na palestra, né? Que estão relacionados diretamente com questões de extremos climáticos, com perda de solo fértil, com a perda de qualidade de água, enfim. Mas eu acho muito interessante que a minha perspectiva é que seria muito importante, num futuro próximo, que a gente adotasse toda essa tecnologia que a agricultura em larga escala tem em termos de ah, avaliação de riscos, avaliação de produtividade, trazer isso para as nossas práticas de restauração ecológica, para que o Código Florestal fosse efetivamente cumprido e que a gente tivesse uma efetiva recuperação mesmo da nossa biodiversidade, que isso é muito importante para a própria agricultura. Então, acho que as práticas de recuperação de áreas degradadas, de pastagem, que não é muito a minha área, mas principalmente das áreas nativas, deveriam ser levadas em consideração de forma muito mais séria, e com indicadores, com protocolos padronizados, para que a gente pudesse ter uma dimensão muito mais apurada no Brasil. Mas, de toda forma, é apenas uma opinião, é um comentário que eu queria fazer, mas também queria ouvir sua opinião sobre isso, né, dessa articulação, da necessidade de articulação de produtividade e de indicadores de recuperação, principalmente no caso do agronegócio, para as pastagens extensivas e também para as áreas nativas. Sim, sim. Obrigada pela participação e pela pergunta. Eu acho que esse é um grande desafio, né, para o desenho desse tipo de políticas e instrumentos ambientais. Porque até quando nós conduzimos um estudo sobre a avaliação do plano ABC, a grande dificuldade é, beleza, o plano ele foi desenhado, ele tem os seus problemas, mas ele conseguiu ser implementado e tudo mais, mas ele foi desenhado de cima para baixo. E ali, quando a gente está falando, vai ter um crédito subsidiado, a gente vai valorizar esse tipo de indicador, a gente está falando de plantio direto, enfim, tudo que vocês já estão cansados de saber, integração lavoura-pecuária, todos esses pontos. Quando chegava ali embaixo, ali no operador bancário, né, no que for, que era passível ali de considerar aquele crédito para o produtor, muitas vezes faltava qualidade técnica. Faltava qualidade técnica para mensurar, para atestar de fato se aquela produção era sustentável ou não, se ela cumpria aqueles requisitos, se ela cumpria aqueles indicadores, ou mesmo faltava essa ponte tão importante feita pelas extensões rurais, né, pelas ATRs. Então, assim,
é muito difícil a gente pensar, mas não quero ser desesperançosa, sabe? Não quero trazer essa mensagem, muito pelo contrário. Mas a gente está falando de um país ali com dimensões continentais, completamente heterogêneos, e que é importante que essas políticas sejam setoriais, mas que elas avancem em todos esses caminhos, que tem toda essa fase de implementação, de estudo, implementação, desenvolvimento, todos esses pontos, mas que ele seja efetivo ali na ponta, né? Que sejam planejados e desenhados também por instituições que reconheçam quais são as demandas, os anseios e as falhas ali para a implementação de fato. Então, é um pouco complicado essa questão de atenção aos indicadores, falta muito também de qualidade técnica, né, de verificação, de monitoramento. Muitas vezes a gente está falando de estratégias de comando e controle que são caras, a vigilância é muito cara. Então, tem um longo caminho a se percorrer. Eu acho que cada vez mais a gente consegue reconhecer e atuar em frente a essas falhas. Mas é uma situação bastante complicada, mas que tem um objetivo que deve ser avaliado e que ele deve ser considerado, né? Então, a cada ciclo de política é importante que tenha toda essa avaliação e monitoramento e correção para o novo ciclo, né? Para conseguir atingir indicadores mais eficientes e mensurar de fato quais são esses resultados. Muito obrigado, Milena. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Agradeço muito a sua participação. Tá? A gente está de portas abertas aí quando quiser vir aqui pessoalmente, aqui em Rondonópolis novamente. Tá? Obrigada. Um abraço aí. Muito bom. Abraço. Eu tenho ido sempre, eu vou passar aí e vai dar um oi para vocês. Ótimo, ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.